Olá, galerinha do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Vamos lá para a nossa aula de Química Orgânica para a gente aprender um pouco mais sobre nomenclaturas? Pois é, na aula anterior nós falamos sobre as nomenclaturas dos hidrocarbonetos, lembram lá? Hidrocarbonetos são as funções orgânicas que apresentam somente carbono e hidrogênio, são os únicos elementos que aparecem na estrutura de todos os compostos desse grupo funcional. Então, lá a gente não vai ter a presença de oxigênio, não vamos ter a presença de nitrogênio, de enxofre, de nenhum outro elemento da tabela periódica. Nós vamos ter apenas hidrogênio e carbono. Por isso que esse nome é muito criativo, hidrocarbonetos. E na aula que a gente viu anteriormente, nós falamos sobre os alcanos. Lembram lá? São hidrocarbonetos dos grupos parafinas, né, que são obtidos principalmente através de gás natural, do petróleo, e são caracterizados porque todos os carbonos que estão presentes ali nos alcanos, eles são carbonos do tipo saturados, ou seja, eles realizam as suas 4 ligações simples. Mas qual é o ponto principal com relação às saturações ou insaturações? O ponto principal, galerinha, para a gente declarar que uma cadeia carbônica é saturada ou insaturada, é quando a ligação dupla ou tripla ocorre entre os átomos de carbono. Então, lá na frente, nós vamos conhecer grupos funcionais aonde nós temos ligação dupla do carbono com outros elementos, mas a cadeia não é classificada como insaturada. Porque para ser insaturada, essa ligação ela tem que ocorrer entre os átomos de carbono. Tranquilo? Conseguiu revisar? A gente já viu isso lá na nossa aula sobre classificação das cadeias, onde a gente viu cadeia saturada e insaturada. Caso você não lembre, saturada, todas as ligações entre os átomos de carbono são ligações do tipo simples. As insaturadas são aquelas onde nós temos entre os carbonos ligações duplas e ou ligações triplas. Tranquilo? Mas o que a gente vai aprender na aula de hoje? Vamos lá para a gente conhecer os nossos conteúdos que serão trabalhados nessa aula de número 6? Bora lá para a telinha. Olha aí, galera. Hoje nós estamos na segunda parte das regras gerais, aonde nós vamos continuar falando sobre as nomenclaturas. Então, se você tiver no seu caderno aquela tabelinha que nós trabalhamos na aula anterior, na aula 5, nós vamos continuar com ela. Aquela regra lá, pessoal, da quantidade de carbonos e do tipo de ligação, nós vamos continuar por todo o nosso ano letivo. Então, é bom vocês aprenderem aquelas tabelinhas lá. Hoje nós vamos conhecer os alcenos e alcinos. Quem são esses, galerinha? São hidrocarbonetos. Só que esses hidrocarbonetos, eles não são saturados. Eles são hidrocarbonetos insaturados. Os alcenos, que também são chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos, isso porque aqui nós vamos ter o etileno, vocês vão conhecer. Eles são hidrocarbonetos, presta atenção nas características, de cadeia aberta com uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, ali nós vamos ter que os alcenos, eles vão ter uma cadeia aberta, ou seja, aquelas cadeias lineares, né? Pode ser ramificada? Pode, mas a gente ainda não vai entrar nas ramificações. Nós vamos falar agora só de cadeia normal. Então, cadeia aberta, que tem 2 extremidades no mínimo livres, e ele vai apresentar uma ligação dupla. Ah, professora, eu vi num exemplo na internet, no livro, eu estou olhando aqui, tem compostos que têm mais de uma ligação dupla na mesma estrutura. Pode acontecer? Pode. Aí, quando a gente tiver essa situação de mais de uma ligação dupla, no caso 2, aí nós vamos ter um dieno. Eno porque é a terminação dos alcenos, enos. E aí, como nós temos 2 ligações,
a gente usa o prefixo di, que realmente representa duas, di. Então, dieno. Ah, tem lá um composto que apresentam 3 ligações duplas. Aí nós vamos ter um trieno. Então, para ser alceno, somente alceno, a gente tem que ter na nossa estrutura uma ligação dupla. Tem 2, aí a gente chama de dieno. Tem 3, chamamos de trieno. Tem 4, tetraeno. Tetra, né? De 4, lembram lá? Então, nesses quesitos, é muito importante vocês ficarem ligadinhos. Nós vamos conhecer futuramente os dienos, não tem problema. E vamos aprender as regras para dar a nomenclatura correta deles. Então, aqui nos alcenos nós vimos, não são cadeias saturadas, vão ser cadeias insaturadas, uma vez que o nosso carbono vai apresentar uma insaturação, que é a ligação dupla entre eles. E aí, como eu vou ter ligação dupla, eu vou ter hidrogênios a menos se a gente for observar os alcanos, porque os alcanos eles realizam todas as ligações do tipo simples. Então, normalmente, a gente, para completar as 4 ligações dos alcanos, a gente vai lá adicionando hidrogênio. Como nos alcenos nós temos uma ligação dupla, a quantidade de hidrogênio neles vai diminuir. E aí a fórmula geral que a gente conheceu lá nos alcanos, para os alcenos, ela é diferente. Vamos lá para a gente conhecer a fórmula geral deles? Então, aqui, para os alcenos, a nossa fórmula geral é essa. CnH2n, ou seja, vamos aqui. Lá nos alcanos, nós vimos a fórmula geral como CnH2n mais 2, não foi? Então, se a gente tivesse uma cadeia carbônica com 4 carbonos, para eu saber a fórmula molecular, bastava eu substituir aonde tem N e colocar o número de carbonos que tem, que é 4. Então, ficava 2 vezes 4 mais 2. Então, C4 aqui ficaria 2 vezes 4, 8, mais 2, H10, certo? Esse era o modo que a gente utilizava lá nos alcanos. Como nos alcenos nós temos a presença da ligação dupla, os carbonos que participam dessa ligação dupla, cada um vai ter um hidrogênio a menos, que está aqui, ó, lembra que tinha mais 2? Então, aqui eu estou representando mais 2 hidrogênios. Lá nos alcenos eu não tenho, por quê? Porque eu vou, no caso, estar perdendo uma ligação com o hidrogênio em cada um dos carbonos que está participando da nossa ligação dupla. Então, como que vai ficar? Se eu falar para vocês que um alceno possui lá 4 carbonos e peço para você determinar a fórmula geral para esse alceno, vai ser bem mais simples. Como eu sei que tem a ligação dupla, a fórmula geral não vai ter aquele mais 2 aqui. Não vai existir, vai ficar só 2 vezes N. Então, N é quem? É 4. Então, vai ficar H2 vezes 4. Então, C4, perdão, 2 vezes 4, 8. Então, nesse caso aqui, esse alceno, ele vai ter 4 carbonos e 8 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular para um alceno com 4 carbonos. O primeiro membro da série dos alcenos é o eteno. Ó, et está me dizendo que eu tenho 2 átomos de carbono. O en, que aqui está com M, mas é en, ele está me dizendo que existe o quê? Uma ligação dupla covalente entre os átomos de carbono. Então, o nosso eteno, que é um hidrocarboneto, ele também pode ser chamado de etileno. E por que que ele é o primeiro membro da série dos alcanos? Ah, se eu tivesse aí, eu ia perguntar para vocês, valendo 10 pontos, por que que o eteno é o primeiro membro da série dos alcanos? Ei, vocês iam ficar doidos, né? Galera, é o seguinte, para ser um alceno eu preciso de quê? Uma ligação dupla. Então, eu nunca terei um alceno com apenas um carbono,
Porque o carbono sozinho, ele não vai conseguir fazer a ligação dupla com outro átomo de carbono, tá? Não existe alceno, assim como também não existe alcino com apenas um átomo de carbono, tá? Para ser caracterizado alceno, tem que ter uma linha de saturação entre os átomos de carbono. Por isso que o menor membro, ou seja, o primeiro membro da série dos alcenos é o eteno. É aquele que apresenta 2 átomos de carbono. Nos alcanos, tranquilo. Por quê? Porque para ser um alcano eu preciso ter apenas ligações simples, um carbono tetraédrico, lembram? E o metano, no caso, ele é tetraédrico. Ele realiza as 4 ligações dele simples com 4 hidrogênios distintos. Por isso ele é um alcano. Já aqui, para os alcenos, a gente não tem alceno com um átomo de carbono. Assim como os alcinos também não, porque eu preciso ter a dupla ligação entre os átomos de carbono ou a tripla ligação entre eles. Tranquilo? Então vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o etileno, né, que é o nosso primeiro membro da série dos alcenos, perdão. Olha só. Aqui, deixa eu apagar para ficar visível para vocês. Aqui nós temos a representação 3D do nosso etileno. Aqui, essas bolinhas pretas, essas 2 bolas pretas, ó, eles estão representando os átomos de carbono. E aqui nós temos os átomos de hidrogênio. Professora, cadê a ligação dupla entre os átomos de carbono? Está representada aqui, ó. 1, 2. São ligações duplas que ocorrem entre esses 2 átomos, que faz com que eles pertençam ao grupo funcional alceno. O etileno, galera, ele é muito importante e muito utilizado também, por exemplo, na agricultura. Eu não sei se vocês já viram os pais ou avós de vocês pegar a banana, né, cortar elas, tirar do pé elas verdes e embrulhar em jornal. E aí, com o tempo, ela amadurece mais rapidamente. Isso por quê? Porque uma das substâncias que auxilia no amadurecimento dessas frutas é o próprio eteno. E aí, quando você embrulha a banana no jornal, a gente meio que aprisiona o etileno, que é o eteno, e aí vai fazer com que o processo, ou seja, a reação que ocorre ali de amadurecimento dessa fruta, ocorra de maneira mais rápida. Então, aqui, normalmente a gente colhe a banana verde, por quê? Porque há um interesse de que ela dure mais até chegar no nosso consumidor final. Só que, quando ela chega para você, ou até mesmo em algumas situações de mercado, o que você faz? Para acelerar o amadurecimento dela, muitas pessoas embrulham ela no jornal, aí a concentração de eteno ali dentro vai aumentar e vai fazer com que a nossa banana amadureça mais rapidamente. Olha só que interessante. Outro uso muito importante do etileno, a gente vai conhecer no decorrer da aula, que vocês vão observar que é muito utilizado na indústria. Então, na agricultura, ele é utilizado para garantir o amadurecimento adequado de frutos, né? Não é só da banana, muitos outros, uma vez que ele é liberado por frutas que estão amadurecendo. E aí, quando a gente aprisiona ele, o que acontece? Nós vamos ter o desencadeamento de uma série de reações que alteram a coloração do fruto. A banana, ela estava verde e ela vai ficar amarelada, assim como outras frutas vão mudando a sua coloração. E aí, o que vai acontecer? Elas vão também ficando mais mole, vai promover ali o amolecimento da parte carnosa e também ele vai acelerar a produção e aumentar a quantidade de açúcares. Então, se a gente for olhar aqui, quando o nosso fruto está verde, ele tem muita quantidade de ácido, amido, clorofila e moléculas grandes, assim como moléculas também insolúveis. Quando você aprisiona ali, o que vai acontecer? Nós vamos ter o etileno ativando enzimas, que vai fazer com que a acidez diminua, colocando
o surgimento, no caso, para os açúcares, né? Vai ter mais açúcares. Nós vamos ter aqui o surgimento de substâncias que eram insolúveis vão passar a ser solúveis e aquelas moléculas grandes, elas vão passar a ser moléculas pequenas. Então, ocorre uma série de reações na fruta a partir do aumento da concentração do eteno ou do etileno nelas. Tranquilo? Vamos conhecer mais uns exemplos aqui dos alcenos? Então, vamos lá. A gente já conheceu o eteno, né, que é o nosso primeiro da série dos alcenos. Et porque tem 2 átomos de carbono. En porque existe uma insaturação aqui. E O porque se trata de um hidrocarboneto. E aí, nós temos também outros tipos de alcenos. Nós temos aqui esse que apresenta, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Se você correr e for lá olhar na tabelinha, vai ver que o prefixo é prop. Ô, professora, fala e escreve outra coisa. Prop. Tem ligação dupla? Tem, ó, do tipo aqui, ó. Então, o infixo vai ser o en. É um hidrocarboneto, terminação O. Propeno. Esse daqui, 1, 2, 3, 4. Prefixo but, certo? Como tem ligação dupla, en. É um hidrocarboneto, O. Buteno. Só que tem um pequeno e muito importante detalhezinho, uma coisa boba que a gente tem que falar sobre os alcenos e sobre as suas nomenclaturas. Vocês observaram que existe apenas uma ligação dupla, né? Mas as cadeias dos alcenos, elas podem ser cadeias grandes, né? Com 5, 6, 7, 10, 11, 12, vários átomos de carbono. E aí surge uma necessidade de identificar aonde essa ligação dupla está. Ela não vai ocorrer sempre lá no primeiro carbono. Em muitas situações, aqui são exemplos, né, tranquilos, todas ocorreram no primeiro átomo de carbono. Mas em muitos compostos, essa ligação dupla ela pode aparecer em qualquer parte da cadeia. E aí eu preciso identificar aonde a minha dupla está. Por isso, nós vamos aprender na aula de hoje que nós vamos continuar utilizando a tabelinha da aula anterior para quantidades de carbonos, para o tipo de ligação e para a terminação de cada função. Então, quantidade de carbonos, et, met, prop, tipo de ligação, an, en, in, e as terminações, o, ou, ao, né, que a gente viu na aula anterior. Só que lá, como nós temos a ligação dupla, nós vamos numerar essa cadeia sempre, presta atenção, sempre começando pela extremidade mais próxima da ligação dupla. A ligação dupla, ela é o teu grupo funcional. Ela é o que identifica que aquilo é um alceno. Então, ela é muito importante. Por isso que a gente sempre vai começar a numeração a partir da extremidade, da ponta, como você quiser chamar, mais próxima dessa ligação. Então, vamos lá. A regrinha continua a mesma. Vamos lembrar lá como é que funciona. A gente vai ter o prefixo. Quem é o prefixo? Quantidade de carbonos. Depois eu vou para o tipo de ligação, que no caso dos alcenos é ligação dupla, então o infixo sempre vai ser en. E a terminação, como é um hidrocarboneto, O. Tranquilo? Então vamos lá para a gente praticar juntos. Então eu já vi que eu vou precisar do prefixo que vai variar, nesse caso, de acordo com a quantidade de carbonos. O infixo para os alcenos sempre vai ser en. E a terminação, como é um hidrocarboneto, vai sempre ser O. Então, quem vai variar nesse ponto vai ser o prefixo. Então, aqui, ó, nós temos uma cadeia carbônica. Primeiro passo, identifica se ela é ou não um alceno. Como? Observa a presença ou ausência da ligação dupla. Esse aqui tem ligação dupla. Vou dar a nomenclatura. Como? Vou numerar
para identificar aonde está a minha ligação dupla. Começo por onde, galerinha? Pela parte mais próxima da extremidade. 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que tem 4 átomos de carbono. Aonde está a nossa ligação dupla? Está aqui, ó, entre o carbono 1 e 2. Sempre, ai Jesus, sempre, viu, galerinha? Sempre, 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 quando você tiver a ligação dupla, ela sempre vai ocorrer entre 2 átomos de carbono e o número que a gente vai colocar para identificar quem é o detentor ou aonde está a ligação dupla, sempre vai ser o menor número. Então, aonde está a ligação dupla? No carbono 1 ou no 2? Carbono 1. E aí nós vamos fazer o seguinte, prefixo da quantidade de carbonos, but. Aí eu coloco um tracinho, número do carbono, aonde está a nossa ligação dupla, que a gente disse que é o carbono 1, e aí eu venho com a terminação eno, em, identificando que eu estou falando que é um alceno, e o, identificando que eu estou falando que é um hidrocarboneto. Fórmula geral para esse cara aqui, 4 átomos de carbono, vai ficar C4H2 vezes 4, que vai me dar C4H8. Vamos mais um? Vamos lá. Nesse caso aqui, observe o que está acontecendo. Nós temos quantos átomos de carbono? 4 também. Só que nós começamos a numerar, ó, por essa extremidade aqui. Aonde está a nossa ligação dupla? Está nessa daqui. Esse composto existe? But4-eno? But4-eno existe? Não. Tá, gente? Essa nomenclatura não existe. Por quê? Porque, obrigatoriamente, nós sempre vamos começar pela extremidade mais próxima da nossa ligação dupla, que é esse primeiro exemplo aqui, ó. Então, o que acontece? Esse composto aqui embaixo, nada mais é que o composto que a gente acabou de dar o nome aqui em cima. É ele, tá? Então, essa numeração aqui, ela está errada. Ela sempre vai começar pela extremidade mais próxima da nossa ligação dupla. É necessário indicar no nome a localização da insaturação quando houver. Aí, quando a gente tiver mais de uma posição para ela, a gente vai numerar. Por exemplo, o eteno. Quem é o eteno? É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o eteno. Preciso numerar? Não. Por quê? A nossa ligação dupla sempre vai estar entre o carbono 1 e 2. O propeno, se bem que muitos numeram, mas não tem problema, ó. Propeno. Se eu for numerar, eu vou dizer que a minha ligação dupla, ela está entre o carbono 1 e 2. Só que, olha só, se eu fizer isso aqui, esse daqui é diferente desse de baixo? Tempo, valendo 10 pontos. Você olha e pensa, professor, é diferente. Mas qual é a regra? A gente sempre vai indicar a localização colocando a numeração pela extremidade mais próxima. Então, quando eu for numerar, vai ficar 1, 2, 3. Onde está a ligação dupla? Entre o carbono 1 e 2. E no de cima? Entre o carbono 1 e 2. Então, no nome para esses dois, tanto o eteno quanto o propeno, a numeração não vai fazer diferença. Já a partir de 4 átomos de carbono, aí sim a gente vai ter situações onde a ligação dupla pode aparecer em posições diferentes, né? E aí a gente tem que numerar para dizer aonde ela está. Então aqui, essa indicação é feita numerando os carbonos. A numeração deve partir, ó, sempre do átomo de carbono mais próximo da insaturação, seja a ligação dupla ou tripla, porque nos alcinos também é assim, devendo ser colocada antes do infixo. Quem é o infixo, galera? É o que indica o tipo de ligação. Então, o número aonde vai estar identificando em qual carbono está a ligação dupla, ele vai vir entre o prefixo, aqui vai vir o número, e o infixo.
O infixo indica o tipo de ligação. Então, se eu tenho lá uma cadeia carbônica com 5 átomos de carbono e vou identificar aonde está a ligação dupla, o prefixo para 5 é pente. Então, depois do prefixo, vai vir um número aonde a minha ligação dupla está. Digamos lá, carbono 2. E aí, depois, o infixo em e a terminação ou. Tranquilo? Essa é a regra que nós vamos utilizar para a nomenclatura dos alcenos. Colocou o prefixo, bota um tracinho. E aí você vai vir com o número do carbono aonde a ligação dupla está, tracinho, e aí sim o infixo seguido do sufixo, que é o. O carbono a qual pertencerá a ligação será aquele com a menor numeração, que foi o que a gente viu agora há pouco, né? Mas vamos olhar aqui o exemplo, ó. A gente já viu esse modelo, esse aqui quem é? É o but-1-eno. Por que um eno? Porque a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2, e o carbono que a gente diz que é dono da ligação dupla, a ligação dupla é dele, é o carbono 1, o de menor número. Vou lá, coloco o prefixo, número do carbono aonde está a ligação dupla, infixo que identifica que é um alceno, então é em, e a terminação dos hidrocarbonetos, que é o. Olha só, também tem 4 átomos de carbono aqui, ó. Só que qual a diferença deste para o que a gente acabou de ver aqui em cima? A posição da nossa ligação dupla, galera. A ligação dupla lá no primeiro, ela está entre o carbono 1 e 2. E a ligação dupla aqui no segundo está entre 2 e 3. São o mesmo composto? Não. Tanto é que a nomenclatura também é diferente. O que eu vou fazer? Prefixo de quantos carbonos tem. Quem é o prefixo? Para 4 é but, tracinho. A ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Quem vai ser o detentor da ligação dupla? Qual o número do carbono que a gente vai colocar depois do prefixo? Aí você vai olhar. Quem é menor? O 2 ou o 3? O 2. Então, ó, 2, infixo da ligação dupla, que é em, e a terminação dos hidrocarbonetos, que é o. But-2-eno. Observe, but-1-eno, ligação dupla no primeiro carbono. But-2-eno, ligação dupla no segundo carbono. São compostos diferentes. Então, moléculas diferentes, nomes diferentes. Tranquilo? Olha, eu quero todo mundo tirando 10 nessas provas, viu? Continuando. Mas olha só. Esse cara aqui, ó. Olha a ligação dupla dele. Tá aqui. Aqui estava desse lado. Aqui já está para o outro lado. Numerando, eu vou ter lá 4 átomos de carbono. Nomenclatura. But-1-eno. Se eu tiver essa situação aqui, onde a minha ligação dupla que estava nessa extremidade, agora está nessa outra. O que vai acontecer com o nome, galera? Na hora da nomenclatura, eu vou começar com o prefixo, depois digo aonde a ligação dupla está, e se você for observar, independente se ela aparece nessa extremidade ou nessa aqui, eu vou ter a mesma molécula. Então, esse daqui, eles têm nomes iguais, tá? Por quê? Porque a regra é começar sempre pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Por isso que esses dois aqui, eles não vão ter nomes diferentes. Eles vão ter o mesmo nome. Porque quando eu vejo a dupla, eu sempre vou numerar pelo carbono mais próximo dela. Então, nesse caso, o carbono ficou entre 1 e 2. Aqui, 1 e 2 também. Como não tem ramificação e nenhuma outra coisa diferente entre as estruturas, quando eu for dar o nome, eu vou observar que o nome vai ser o mesmo. Isso significa que é a mesma molécula. Diferente do exemplo aqui de cima, que quando a gente deu o nome, ó, ficou diferente. Então, são moléculas diferentes. Aqui nós temos o eteno, o propeno. Nesse caso aqui, esses dois, como eu falei, não há necessidade de numerar. Porque se eu numerar aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3. Prop, digamos, 1-eno, né? Se o propeno tiver a ligação dupla para o outro lado, a nomenclatura
será a mesma, vai ficar prop. Onde está a ligação dupla? Carbono 1 e 2. Então, 1, eno. Então, não faz diferença nessa situação. Vamos praticar? Gente, muita atenção. Ó, nesse exemplo tem uma situação bem bacana e que vai ajudar muito vocês a se familiarizar um pouco mais com a química ou não gostar muito dela, né? Mas, calma. Calma, que vocês vão gostar, porque vocês vão aprender. Lembram lá que a gente representa as estruturas das cadeias por diversas formas? Nós fizemos nas aulas anteriores, lá no início, né? E aí tinha lá a fórmula de representação que a gente chama de forma bastão, que é só os tracinhos, né? Pois é, ali dentro, quando você for observar, também tem a representação das ligações duplas e triplas. Então vamos lá no exemplo para vocês poderem aprender junto comigo, para a gente praticar bastante sobre os alcenos. Vamos lá? Então, olha só, nesse exemplo de número 1, ele diz o seguinte: os alcenos possuem grande importância para a vida cotidiana. Entre os alcenos destacam-se eteno e propeno por conta da alta demanda para a produção dos polímeros polietileno e polipropileno. O eteno é também utilizado no processo de maturação de frutas. Aí vem, ó. Observe a estrutura do alceno a seguir e assinale a alternativa que apresente, ó, a sua nomenclatura correta. Ó, pessoal, não vamos nos precipitar, não vamos sofrer por antecipação. Lembram das representações? Então, cada vértice, cada cotovelinho desse é um carbono, tá? Então, significa que aqui eu tenho um carbono, aqui outro e aqui outro. A ligação dupla tá aqui, ó, galerinha, tá vendo? Essa é a nossa ligação dupla. Então, ele é, de fato, um alceno. Se você tiver dificuldade em trabalhar com essa representação, você pode fazer o quê? Ó, eu vi que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, você pode pegar aqui e fazer, ó. Ó, 1, 2, 3. Aqui, bem nesse daqui, que é o próximo, eu vou ter a ligação dupla, certo? Beleza, ó. Essa estrutura é a mesma que eu acabei de desenhar aqui para vocês. 5 carbonos, a ligação dupla. O que você vai fazer agora para saber qual o nome? Numerar. Começo por onde? Pela ponta mais próxima da ligação dupla. Vai ser essa aqui? Não, vai ser essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou para o nome. 5, o prefixo é pente. Tracinho. A ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Então, qual é o número que vai vir no nome? O menor, 2. Como é ligação dupla, o infixo é em. É um hidrocarboneto, terminação O. Pente, 2, eno. Qual é a alternativa correta aqui, galera? Alternativa da letra C. Viu aí, ó? Então, essa estrutura que a gente acabou de ver, ela é um modo de representar os alcenos. E os alcinos? Os alcinos, eles são, a nomenclatura deles é bem semelhante à dos alcenos. A única situação é que, aonde a gente estava trabalhando com em, nós vamos trabalhar agora com in, porque é de alcinos. Então, eles vão ser cadeias abertas que possuem uma única ligação tripla na sua estrutura. Aonde? Entre os átomos de carbono. Então, a fórmula geral dos alcinos vai ser CnH2n menos 2. Então, se eu tiver um alcino com 4 átomos de carbono e quero achar a fórmula molecular, eu vou lá, C4H 2 vezes 4 menos 2. C4, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, essa é a fórmula geral dos alcinos. Eles não são encontrados livremente na natureza, assim eles são produzidos em laboratório. Olha os exemplos. Sempre vai ter, ó, a presença da ligação tripla.
Os alcinos, perdão, eles são inodoros, ou seja, não tem cheiro, não tem cor, exceto o acetileno, que é parcialmente solúvel em água. Este, por sua vez, é o mais importante dos alcinos, utilizado em maçaricos e em grande escala como matéria-prima para a produção de borrachas sintéticas, plásticos como PVC, PVA e fios têxteis para a produção de tecidos. Olha só, a queima do acetileno, gente, produz uma chama muito quente e luminosa. Por isso que ele é utilizado lá na solda, viu? Lá nos maçaricos, porque ele libera uma grande quantidade de energia. Ele é o primeiro da série dos alcinos, ou seja, ele é o menor dos alcinos. Como é que fica a nomenclatura? Mesmo esqueminha. Vou indicar aonde está a ligação tripla, vou numerar os carbonos, começando sempre pela extremidade, mais próxima dessa ligação, e vou fazer o mesmo esqueminha, prefixo, depois o número do carbono aonde está a ligação tripla, e aí o infixo in e a terminação o. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O prefixo mudou, agora é o in. A gente estava no em de alcenos, agora é in de alcinos. Vamos aqui, ó. 4 átomos de carbono. Começa por onde? Pela extremidade mais próxima da ligação tripla. Qual vai ser o nome? Prefixo mais o número do carbono aonde está a nossa ligação tripla e o infixo in e a terminação o. Então, entre 1 e 2 vai vir o carbono 1. But-1-ino. Próximo, olha só. Aqui tenho 4 átomos também de carbono, só que a ligação dupla está numa posição diferente. Eu vou numerar e aí vou fazer a nomenclatura. But, aonde está a ligação dupla? 2 e 3. Então, o número que vai vir vai ser o menor, 2. But-2-ino. Que isso significa, galera, que são moléculas diferentes. Por isso que elas também vão ter nomes diferentes. Já aqui, se a gente for observar, tem 4 átomos de carbono, o nome a gente já viu. Se eu tiver essa ligação tripla nessa extremidade, quando eu for numerar, eu vou seguir a mesma regra. Coloco o prefixo, o número do carbono aonde está a minha ligação dupla e a terminação ino, né? Se você for observar, por mais que a representação dessas duas sejam diferentes, elas são a mesma molécula, por isso que elas têm o mesmo nome. Então, vamos praticar, porque a regra de alcino e alceno é bem semelhante, e aí a gente tem um exemplo bem bacana aqui para a gente trabalhar. Vamos lá. Dê o nome, segundo a regra da IUPAC, aos seguintes hidrocarbonetos. E aí você pode olhar e pensar, professora, a senhora disse que a gente não ia trabalhar com cadeia ramificada. O que é isso aqui? Não é uma ramificação, tá, galerinha? Ele está só representando a estrutura como se fosse para baixo, mas como não tem ligação para cá, não caracteriza a ramificação. Então, eu vou numerar normal. Observo se tem ligação dupla ou tripla. Tem? Não, só tem ligação simples. Então, ele vai ser quem? Vai ser um alcano. Opa! Vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele tem lá 5 carbonos, só tem ligação simples e é um hidrocarboneto, vai ser o pentano. Olha o an indicando aqui que é um alcano. E o de baixo, tem ligação dupla? Não, mas tem, ó, ligação tripla. Observe que essa representação aqui, galera, é a mesma coisa que a gente ter desenhado isso, ó. CH3, porque ele tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados a ele. Então, é a mesma representação, tá? Como ele tem uma ligação tripla, eu vou começar pela extremidade mais próxima. Vai ficar 1, 2, 3. Ele vai ser quem? O propino. Exemplo de número 3. De acordo com a IUPAC, escreva a fórmula estrutural para o composto X1-ino. X são quantos átomos de carbono? 6. Então, você vai fazer 6 átomos de carbono lá.
tá? Cada um com as suas 4 ligações. Ele está me dizendo que tem ligação dupla ou tripla no primeiro carbono. Vou saber se é dupla ou tripla pelo infixo, que nesse caso é o in, que indica que é uma ligação tripla. Então, aqui eu posso simplesmente chamar de hexino, porque a ligação tripla está bem na minha extremidade. E essa é a cadeia, né, a estrutura, a fórmula estrutural para esse nosso composto. E só para a gente frisar, os alcanos, eles são cadeias abertas com ligações simples. Fórmula geral, CnH2n mais 2. Alcenos, cadeia abertas com uma ligação dupla. Fórmula geral, CnH2n. E o alcino é cadeia aberta com uma ligação tripla, onde a sua fórmula geral é CnH2n-2. Eita, galera, muita coisa, né? Agora nós vamos fazer a nossa pequena revisão e já já você vai fazer a sua atividade de sala para você praticar, viu? Eu não vou ficar fazendo sozinha esse et, met, prop, não. Você vai fazer também.